Em do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu receber o Gustavo com as palmas bem fortes para Jesus. Saúde a igreja na paz do nosso Senhor Jesus, Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Com muita felicidade, venho hoje trazer uma palavra divinamente de Deus para os nossos corações. E Deus tem nos concedido nessa noite um ensinamento muito vindouro para a nossa vida, um ensinamento que é um princípio da vida de Jesus. Nós desejamos um ensinamento primitivo na vida de Jesus. A lição da nova aliança começa aqui. Convido a igreja a se colocar de pé e abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, ao nosso Deus poderoso e tremendo. Glória a Deus. Quem abriu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não abriu, diga: Jesus, me ajude, por favor. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai ajudar ele. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 2, versículo 1. Glória a Deus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, clamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, fuga para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Glória a Deus. Eu peço, por gentileza, que a igreja possa ler juntamente comigo no versículo de número 10. E vendo eles a estrela,
regozijaram-se, versículo 10, muito com grande alegria. Pode se assentar-se. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui vejamos que Jesus era um menino que nasceu com uma divindade. Jesus, quando ele nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele foi recebido com grande glória. Mas ao chegar a este mundo, ele não nasceu com grande glória. Vejamos que ele nasceu em meio de animais. Ele nasceu deitado em uma palha. A manjedoura dele não era uma manjedoura de rei, sendo que ele era considerado rei. Herodes, já prevendo o futuro de Jesus, ele estava com ciúmes, ele estava com inveja, porque ele estava tendo medo em seu coração que ele tomasse o teu reino. E Herodes, em seu coração, Satanás colocou no coração de Herodes para o matar. Jesus, ele tinha uma grande promessa. Jesus, ele tinha uma grande coisa de Deus para as nações. E Jesus, ele é a confirmação de todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele é a profecia confirmada. Ele é a afirmação da palavra de Deus. Jesus, em seu ministério, ele sempre andou ensinando para as pessoas que a vida dele não era para ser um rei aqui na terra. A vida dele era para ser um servo. A vida dele era para ser o quê? Um servo. Jesus, ele veio para servir. Mas tem uma coisa, um porém. Todos olhavam para Jesus como rei. Todos olhavam para Jesus como um Deus. Aqui vejamos que os reis magos, eles adoraram, prostraram-se diante de Jesus e o adoraram. Eles ali viram o reinado de Deus na vida daquela criança. Às vezes tentamos fugir do nosso chamado, mas outra pessoa nos olha, fala que você é um servo de Deus, fala que você é alguém no ministério, mas saiba de uma coisa, não tem como fugir. Jesus veio para servir, mas todo mundo sabia que ele era o rei de Israel. Todo mundo sabia que ele era o rei de Jerusalém. Sabemos de uma coisa, que Jesus falava, que o reinado deste mundo não pertence a ele. O reinado dele é celestial. O reinado dele não é programado de seres humanos. O reinado dele é programado da glória dele. Porque a glória do Pai se manifestava em Cristo. Nós todos que estão aqui temos um reino, temos um pedaço do reino de Cristo em nosso ser. Nós temos uma parte celestial, porque Cristo, ele implantava nas pessoas. Todas as pessoas que ele passava, ele implantava o teu reino. Ele implantava a sua glória, a sua majestade. E Jesus, ele foi recebido de uma maneira diferente. Vejamos bem que até Moisés, ele era um homem considerado como um grande legislador da lei. Ele nunca foi tratado desta maneira. Ninguém nunca tratou. E ora que Moisés, ele era um príncipe do palácio. Moisés era um homem grandiosíssimo. Logo quando ele nasceu, Deus honrou. Ele nasceu com uma formação completa. Ele nasceu no palácio que tinha de tudo do bom e do melhor. Ele era filho da filha do rei, criativo. Mas Deus fez com que Jesus nascesse de uma maneira diferente e ser tratado diferente. Às vezes ficamos preocupados que Deus nos chamou, Ele chamou você. Mas saiba de uma coisa, que não se preocupe da maneira que você será recebido, será tratado, porque Deus, ele que programa as coisas, porque Deus, ele que prepara a sua vida, o seu ministério. Aqui vejamos que, em comparação com a vida de outras pessoas do Antigo Testamento, nós nunca vimos de tal forma que muitos tiveram alegria no nascimento. Vejamos que ninguém nunca teve uma alegria tão grande, todos ali teve uma alegria. Vejamos bem que os povos
se alegrava mais do que a própria mãe de Jesus, se alegrava do que a própria Maria. Maria, ela recebeu uma honra. Chegou um anjo Gabriel até ela para poder falar que de ti nascerá o Messias, que de ti nascerá o ungido de Israel, o ungido de Deus, e ele virá. Então vejamos que a promessa foi cumprida, a promessa foi recebida. Vejamos também que aqui tem uma profecia. José e a Maria têm um sonho profético, aqui no versículo de número 13. Vejamos aqui que Deus a todo momento cuidava de Jesus. Jesus, ele foi tratado de uma forma ele foi tratado de uma forma muito diligente. Jesus era um homem que ia mudar a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam tratando Jesus bem, mas Jesus, ela sem saber, Jesus ia cuidar dos próprios filhos. Vejamos que quando Jesus faz 30 anos de idade, ele acaba tendo muita multidão ao lado dele. Aquela multidão era sobrinho, era parente de alguns dos pastores que foram visitar Jesus, que receberam Jesus naquela hora. E Jesus, ele chegando também no templo pequeno, ele foi recebido de uma forma grandiosa por um homem chamado Simeão. Este homem, o sonho dele era ver o Messias antes de nascer. Glória a Deus, aleluia. Vejamos aqui no versículo de número 2, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então vejamos aqui que chegando os reis magos até Jesus, falaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Aonde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Aqui eles viram que existia uma marca em Jesus, Deus mostrando para estes homens uma estrela brilhosa, e este homem, olhando para essa estrela, seguiu-a para chegar até Jesus. Eles viram que Jesus, sim, era o verdadeiro filho da promessa, porque o inimigo usou várias pessoas para enganar aquele povo, dizendo que era filho de Deus, dizendo, nós vejamos na história, nós vejamos nos históricos, que houve várias pessoas tentando se disfarçar como um filho de Deus, como um Messias, como o Salvador, o Rei de Israel. E Herodes é um deles. Herodes, ele se disfarçou como o único que poderia ser rei daquele lugar. Ele se disfarçou com a soberba dele. Ele se disfarçou com uma identidade que não era dele. Às vezes tem gente tentando tomar sua identidade, mas não vai conseguir, porque a sua identidade é única. Se tentar tomar sua identidade, Deus, ele não aceita, porque aquilo que ele colocou, um homem, ele não pode ter autoridade para tocar, para mexer. Então, a identidade de Jesus nunca pode ser retirada, porque foi que Deus permaneceu esta autoridade na vida de Jesus, esta identidade na vida de Jesus, porque Jesus, ele sempre que passava ao redor daquelas pessoas, com 13 anos, com 12 anos, pessoas viam uma sabedoria na vida de Jesus. Um rei não poderia ter uma sabedoria em gola de Jesus, porque a autoridade, a usurpação era elevada daqueles homens. Aqueles homens achavam que a sua força, com a sua própria força, a sua própria ira, esqueciam da fé em Deus. Herodes, ele reinava o povo de Israel, mas Herodes, ele nunca reinou com uma atitude em pensamento em Deus. Ele nunca herdou a fé em Deus. Ele nunca herdou a crença em Deus. Glória a Deus, aleluia. E com ansiedade, aqueles magos buscaram a ver o Rei dos Judeus. Com ansiedade, os magos aqui no versículo capítulo 2, eles queriam saber onde que está este menino, aonde que ele fica, aonde que ele está. Eu penso conjecturamente que
que quando aqueles magos foram atrás da voz de Deus, que falava que lá estava o Filho de Deus, verdadeiramente, eu penso o seguinte, que eles pensavam que Jesus ia nascer em um grande palácio. Eu penso que eles pensavam que Jesus ia estar em um lugar muito confortável. Mas ao chegando lá, eu creio que não reconheceram Jesus. Ao chegando lá, eu creio que não perceberam que era Jesus. E eles perguntavam para aquelas pessoas: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles foram para lá para adorá-lo, Jesus, e foram lá com grande intuito, com grande decisão, para poder ver o Messias, para poder ver o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi com coração e intuito de adorá-lo. Vejamos que esses 3 homens, eles chegaram também até o palácio de Herodes para perguntá-lo. E ali Herodes viu que aqueles homens queriam estabelecer Jesus como rei, e ele convocou um dos seus servos para poder localizar Jesus. E ele usou estes homens como uma saída para poder capitular aquele menino, para poder o matar. E aqueles servos, aqueles magos, Deus, ele escolheu aqueles homens para o adorar. Vejamos bem que eles tiveram uma grande honra de ver o próprio Jesus, porque Jesus falou que no futuro muitos queirão ver a face do Filho de Deus, a face do Filho do homem. Glória a Deus, aleluia. Aqui em Lucas, no capítulo de número 2, versículo 15, nós vejamos bem, glória a Deus. Os irmãos podem abrir em Lucas, capítulo 2, versículo 15. E aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. Glória a Deus, aleluia. Vamos até Belém, vamos até um lugar, o que isso, o próprio Deus nos fez saber, nos fez conhecer. E estes pastores foram até o ambiente que estava localizado, estava confirmado por Deus que estará lá o Filho de Deus. Glória a Deus. E já no versículo 16 também diz: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Versículo 17: e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, e todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali eles ficaram muito felizes com a vinda de Jesus aqui na terra. Eles ficaram muito contentes e eles foram até lá para receber Jesus em sua glória. Quando olhavam para Jesus, via brilhantemente que Deus era com aquele povo. Veja que a misericórdia de Deus alcançou aquele povo de Israel. Deus, ele tinha uma grande ira quando o povo desistia do que ele falava para eles, do que quando eles desistiam da promessa abraâmica, quando eles desistiam de ouvir a voz de Deus. Vejamos que muitos judeus naquela época deixavam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de si mesmo. E todo o povo olhava e queria fazer o mesmo. E aquele povo precisava de um pastor para o liderar. E aquele povo precisava de um homem para poder guiá-lo. Porque muitas das vezes, a gente, quando nós estamos na presença de Deus, às vezes queremos olhar para o homem e segui-lo. Se um homem faz errado, nós devemos também fazer igual. Se o homem, ele chuta o balde, nós devemos também chutar o balde. E Jesus, quando entra na vida do homem, Jesus, ele dá uma sabedoria divina. E aqueles pastores, eles seguiram a voz de Deus. E eles foram para quê? Para adorá-lo.
Eles não olharam para os fariseus, eles foram para adorá-lo. E muitas vezes deixamos de querer deixar de ouvir a voz de Deus para poder olhar para o homem. Mas Jesus está falando nessa noite para nós: ouve a minha voz e vem me adorar. Ouve a minha voz e vem me adorar. Quando nós olhamos para o homem e quer seguir o homem, a gente também se torna fora da promessa. A gente se tornamos excluídos da promessa de Deus. Então, quando nós vamos adorar, nós estamos dentro da promessa de Deus. E aqueles homens ofertaram na vida de Jesus. Aqueles homens, eles deram o mais valioso que eles tinham. Imagine uma pessoa chegar até o seu filho, dar uma barra de ouro para ele. Imagine uma pessoa chegar até o seu filho. Naquela época, um carneiro era uma coisa muito boa, ainda mais um carneiro bem formoso, e deu para um menino. É uma coisa preciosíssima. Se muitos aqui tivessem a consciência que tem agora e estivessem naquela época, chegaria lá, abraçaria Jesus, beijava Jesus. Quem dera se nós todos tivéssemos essa oportunidade que aqueles homens tiveram. E Jesus, ele sempre trazia uma esperança divinamente para aqueles homens. Jesus trazia uma vontade de adorar a Deus. Jesus trazia para aqueles homens uma alegria. Aqueles homens não queriam deixar Maria e José. Aqueles homens não queriam deixar de adorar. Porque quando quem está perto de Jesus, quem tem Jesus, quando Jesus reina na vida dessa pessoa, ele não quer parar de adorar a Deus. Ele não quer parar de pensar em Deus. Pode estar tudo desmoronando, mas se Jesus está perto dele, ele está confiante, ele não está com mais ânsia. Vejamos bem que antes de aqueles moços chegarem até Jesus, eles estavam bastante tensos, eles estavam bastante ansiosos em seus corações, mas quando Deus o direcionou como chegar até Jesus, eles só pensavam em adorar. Eles só pensavam em adorar. Eles só pensavam em adorar. Quando Jesus se faz presente na casa, as pessoas só pensam em adorar. Não pensam em desistir, elas só pensam em adorar. Não pensam em desanimar, elas só pensam em adorar. Não pensam de deixar promessa, elas só pensam em adorar. Não pensa no homem que junta algum balde, ela só pensa em adorar. Não pensa no escândalo do irmão, ela só pensa em adorar. Se Jesus é manifesto na sua vida, se ele reina, se ele é o rei da igreja, se ele é o rei de ti, porque você também é uma igreja, mas a pessoa só é a igreja quando tem a manifestação de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vejamos aqui em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 28. E, glória a Deus. Ele então tomou o seu braço e levou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Glória a Deus. E ele então tomou em seus braços e levou e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, a tua palavra. E louvou a Deus. Quando Jesus chega ali no templo, e quando Jesus é recebido na mão de Simeão, para Simeão poder abençoá-lo, Simeão louvou a Deus. Simeão, ele teve uma grande glória no seu coração. Ele viu que Deus era com ele. Ele viu que Deus estava com a vida dele. Simeão ali, nós vejamos que ele naquele tempo, Simeão era o único homem que estava com intimidade diferente daqueles homens. Se Simeão, eu consigo até perceber, se Simeão, ele estivesse vivo, quando Jesus fosse caluniado por aqueles judeus, ele não ia apoiar. Ele não ia apoiar, porque o coração dele era só em adoração a Cristo, em louvor ao Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui que Jesus herdou uma divindade de Deus. Aquele povo podia adorá-lo à vontademente, porque ele era o Deus conosco. Se ele era um Deus conosco, ele estava perto daqueles homens. Jesus ali, ele 100% homem e 100% espírito, ele estava ali para que aqueles povos entendessem que Deus era com eles ao momento todo, que eles podiam
a louvar a Deus o tempo todo. Mas quando o homem endurece o seu coração de dúvida, quando o homem endurece o seu coração, ele não percebe mais a glória de Deus, ele não percebe mais a presença de Deus, ele não percebe mais Jesus Cristo na vida do homem. É duro falar isso, é meio complicado falar isso, mas só entende que é espiritual. Vejamos bem, quando a gente não sentimos afastados de Deus, nós sentimos não mais vontade de te adorar, a nossa fé se esfria, nós não se sente mais perto de Deus. Mas quando nós se aproxima de Deus, parece que o mundo some, parece que a terra não tem mais sentido, parece que esse planeta não existe, parece que só existe a gente e Deus. Então é assim que aquela hora o Simeão sentiu. Ele viu que Deus ouviu o coração dele, ouviu a voz dele. Deus, eu só vou querer partir dessa terra até quando eu vir o Messias, até quando eu vir o teu filho amado, até eu vir aquele que foi aquele que te comprai, Senhor, porque ele será um homem de honra para Israel. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Então o Espírito Santo estava sobre a vida de Simeão. Então o Espírito Santo, quando ele fala para um homem, pode ter certeza que vai se cumprir. Quando ele fala para um homem, vai se cumprir no tempo exato de Deus. Aleluia, Deus. Simeão, ele servia a Deus com paixão. Simeão, ele servia a Deus com louvores. Simeão, quando ele chegava no templo, ele se sentia perto de Deus, aproximado de Deus, apaixonado por Deus. Quando uma pessoa é apaixonada por Deus, tudo é diferente, tudo é uma mudança completa. Os homens não são capazes de enxergar a glória que está em ti. Os homens não são capazes de enxergar qual é a atmosfera que está em ti. Os homens não são capazes de enxergar a manifestação do Espírito Santo. Porque quando o homem ele tem a manifestação do Espírito Santo, quando ele escuta a voz de Deus, quando ele escuta o que Deus fala, este homem, ele é um homem de adoração. Vou estar esclarecendo. Alguém que escuta a voz de Deus é alguém que escuta a palavra. Vejamos que lá em Hebreus capítulo 11, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus com amor, quando você escuta a palavra de Deus, você está escutando a promessa de Deus sobre a sua vida. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, é uma promessa divina de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu estava meditando sobre o livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 13, que Jesus falou comigo naquele versículo. Ele falou: ide, porém, e aprendei. Quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Aprendei. Jesus está falando: aprendei. Aprendei o que significa misericórdia. Jesus falou comigo: aprendei o que significa misericórdia. Ele estava falando comigo para não olhar para os justos, mas sim para os pecadores. Porque quando nós olhamos para os pecadores, é uma estrela em nossa coroa. Quando nós olhamos para o pecador, é uma manifestação da glória de Deus. Porque o justo, às vezes, ele se endurece o coração, mas o pecador, quando ele escuta a palavra de Deus, Deus se manifesta no coração dele. Podemos ver uma pessoa que está fora do caminho de Deus, mas quando ela escuta a palavra de Deus, há uma agitação, não tem como explicar. Há um mover do Espírito Santo se manifestando na vida dessa pessoa. Há um mover, uma liberação de glória na vida dessa pessoa. Porque quando nós estamos quando nós estamos vivificados no poder de Deus, nós estamos sentindo o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Nós estamos sentindo a misericórdia de Deus. Simeão ali, ele sentiu a misericórdia de Deus. Porque quando se vê Jesus, ele purifica o homem. Ele diz para o homem: eu estou contigo, não há o que temer, só há para você me adorar nessa noite. Só quero que você me adore, só quero que você me louve. Jesus
Ele ama quando o homem adora de coração. Ele ama quando o homem o louva de coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus, versículo de número 13. E aí, encerrando. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demorar-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquira dos magos. Glória a Deus. Vejamos aqui no versículo 16 uma coisa muito importante. Jesus, ele como homem, ele tinha muitas promessas, mas sabe de uma coisa? Tudo que ele tinha, ele passou para você, passou para mim, passou para todos aqueles que têm a manifestação de Cristo. Vejamos aqui no versículo 16, que todos de 2 anos abaixo foram mortos, todas as crianças de 2 anos abaixo foram mortas. Mas Jesus, ele teve que ir para o Egito. Às vezes precisamos sair da terra que mana leite e mel e ir para o Egito. Porque quando você fica muito na terra prometida, Deus vê que não é bom ficar muito você na terra prometida, porque é melhor Ele te colocar no Egito, porque lá você vai poder se restabelecer. No Egito você vai aprender a se curar. No Egito você vai aprender a ganhar maturidade. No Egito você vai escapar da morte, porque quando você está na terra prometida, você acaba esquecendo de Deus. Mas quando Jesus estava no deserto, quando José e Maria estavam no deserto, ele soube que Deus era verdadeiramente com eles. Ele soube que Deus era verdadeiramente na vida deles. Porque quando você está no Egito, muitas pessoas estão morrendo na terra prometida, mas Deus está cuidando de você no Egito. Deus está cuidando de você no deserto. Muitos estão largando da presença de Deus. Muitos estão saindo da presença de Deus. Mas você está lá. Você está vendo o milagre de Deus de perto. Porque no Egito, porque no deserto você vai ver a glória, o milagre, a manifestação do milagre perto de você. Para o pastor, glória a Deus, para o pastor Senhor chegar até aqui, foi debaixo de muita oração, foi debaixo de muito joelho ralado, porque no deserto ele viu coisas que ninguém viu. João Batista no deserto viu coisas que ninguém viu. Viu o Espírito Santo descendo, viu uma grande glória descendo em Jesus, e muitos ali não viram, porque estavam com os olhos tampados. Mas Deus colocou João Batista no deserto para que ele abrisse o caminho do Messias. Às vezes você tem que ficar no deserto para que o seu caminho seja aberto. Às vezes você tem que Deus pede para você ajoelhar seu joelho, para você ter uma intimidade, para que você venha para a terra prometida. Porque é no deserto que nós vamos aprendendo. Porque é no deserto que nós aprendemos a tomar uma decisão. Porque no deserto a gente aprende a adorar. Porque no deserto a gente aprende a ficar vivo. Porque no deserto a gente aprende a ficar firme. Porque no deserto a gente aprende a ter uma fé inabalável. Porque no deserto a gente aprende a fazer milagres, fazer prodígios. Porque é no deserto que Deus nos ensina. Herodes estava procurando Jesus e não conseguia achar. Herodes estava procurando Jesus em Belém, estava procurando Jesus em Israel, mas Deus enviou ele para o Egito, enviou ele para o deserto. Mas Jesus não tinha nada que fazer lá no deserto. A promessa de Jesus era fazer algo em Israel, era fazer algo em Judá, era renovar a aliança abraâmica, era renovar a aliança de Israel que estava quebrada. Mas às vezes você pensa, Deus não me chamou para estar aqui nessa posição onde eu estou. Deus não me chamou para eu estar
neste ambiente. Porque se Deus levantar a sua vida agora, você pode parar de ser adorador. Se Deus levantar a sua vida agora, você não vai ser mais o mesmo. Porque Deus, Ele te fez de uma maneira. Deus, Ele te fez com um mistério diferente. Então Deus, Ele vai nos ensinando, vai nos encaixando, até nós chegar num patamar que Ele vai nos levantar, vai nos erguer. Porque quem nos ergue é Deus, não tem como a gente com nossa própria força. Porque é confiança em Deus que nos fortalece. E é no deserto que a gente aprende a ficar vivo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Versículo 10. E vendo, Mateus capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Nós aprendemos aqui como nós devemos receber a Jesus. Nós vejamos aqui como nós devemos receber Deus. Aqui vejamos aqui no versículo de número 10. E vendo eles a estrela, regozijaram com muita alegria. Eles receberam Jesus com grande alegria em seus corações. Eles receberam Jesus com uma grande alegria. Glória a Deus. Você pode estar do jeito que você pode estar aflito, pode estar triste, mas Jesus quer, mesmo jeito, você receber com alegria. Aqueles homens receberam Jesus com alegria, andaram quilômetros, andaram grande distância, para poder chegar-se até Jesus. Demoraram para chegar até Jesus, mas achegaram. Mas receberam Jesus com grande alegria, regozijaram-se, viram Jesus ali, regozijaram-se, chegaram na presença de Deus, regozijaram-se. Quando nós chegamos aqui na casa de Deus, nós devemos receber Ele com grande alegria, devemos receber o Verbo vivo em grande alegria, em grande ânimo, em grande gozo. Regozijar na presença de Deus é a melhor coisa que nós devemos fazer, porque não adianta nós adorar a Deus, mas adorar com tristeza. Aleluia. Lembrando na nossa prova, lembrando do Egito. Mas quando nós recebemos Ele com alegria, é a maior adoração que tem. Eita glória. Jesus ali no deserto, novamente, Jesus aqui criança, ele foi para o deserto. Mas Jesus lá em Mateus capítulo de número 4, quando ele foi para o deserto, ele falou para Satanás: vai-te, Satanás, somente a Deus adorarás. Jesus ali no momento que ele adorou a Deus, no momento que ele falou sobre adoração, Satanás não atentou mais Jesus. Porque no deserto, Satanás, sabe qual é a estratégia de Satanás no deserto? É fazer que o seu coração entre uma tristeza, entre uma dúvida. Por que Deus me colocou aqui? Aqui eu não ganho almas. Por que Deus me colocou aqui? Aqui não tem como fazer nada. Por que Deus me colocou aqui passando fome 40 dias? Por que Deus me colocou nesse deserto? Mas Jesus no deserto mostrou para o homem que é com adoração que destrói o deserto. Porque no findar, ali Jesus estava no último dia. Jesus ali, ele tinha terminado o seu jejum. Jesus falou: vai-te, Satanás, porque somente a Deus adorarás. No momento de deserto vem muitas bandejas, vem muitos enganos, mas se recebe Deus com alegria que você vai ver. Aleluia. Essa aprovação que você está passando vai se findar. Porque a palavra diz: Deus não prova ninguém para não ser provado. O único que prova a nossa alma é o inimigo. Assim como provou Jó. Nós vejamos o exemplo de Jó. Jó foi provado pelo inimigo, mas é com a permissão de Deus. Mas quando você recebe com alegria, Deus não aguenta, Deus não aguenta, Ele envia o seu socorro. Deus vê que você é um verdadeiro adorador. Você não serve a Deus por bens materiais, mas você serve a Deus por aquilo que Ele é. Não deixe as coisas deste mundo, não deixe o inimigo te pedir de adorar a Deus. Adora a Deus com livre e espontânea vontade. Eu não sou nada contra ninguém dar glória a Deus aqui, porque quando nós damos a glória a Deus, nós temos que dar glória a Deus com alegria. Nós temos que regozijar dando glória a Deus. Nós temos que louvar com Deus. Nós temos que louvar para Deus com grande ânimo, de todo o coração. Porque é Espírito e verdade que Ele recebe a nossa adoração. Glória a Deus, aleluia. E enviando-os a Belém, disse: ide
e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. Glória a Deus, aleluia. E enviando-os a Belém, ide e perguntai diligentemente pelo menino. Glória a Deus. Então Herodes, ele enviou os seus servos. E então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Glória a Deus, desculpa, os magos. Então os magos chegaram e perguntaram diligentemente pelo menino. Diligentemente, eles perguntaram com grande zelo. Eles perguntaram com grande zelo, mas de uma forma mais agilidosa. De uma forma com rapidez. Eu quero que vocês vão lá rápido para poder perguntar pelo menino chamado Jesus. Pela vida dele que está se passando. Então aqueles homens foram, mas eles passaram ali, adoraram Jesus com grande diligência. Adoraram ali Jesus com grande zelo. Receberam Jesus cuidadosamente. Trataram Jesus com temor. Quando a gente trata alguém com diligência, também é tratar com zelo, com temor. Tratar com grande respeito. Eles ali trataram Jesus com muita honra, com muito respeito, com muita dedicação a Deus. Eles trataram ali Jesus como alguém que de maior reverência. Mas estranho que Jesus ali, ele estava ali, ele não fez nenhum milagre. Jesus ali, ele não fez nenhum prodígio. Ali Jesus não revelou nada. Ali Jesus não mostrou nenhum mistério. Jesus ali não deu nenhuma resposta ali. O que ele poderia fazer como criança? Às vezes para nós adorar, às vezes queremos um milagre, às vezes queremos um sinal, mas o sinal já era Jesus. O sinal era Jesus que estava ali. Então o sinal já está em ti. Você já é um sinal de Deus. Você já é uma manifestação da glória de Deus. Você já é uma pessoa que não precisa de sinal, porque você já tem um sinal. Você tem uma marca de Deus dentro de ti. Você tem um zelo de Deus dentro de ti. Porque quando o inimigo vê você adorando, ele tem grande temor, ele tem grande zelo, porque a adoração no nome de Cristo Jesus, todo mal é derrotado. Aleluia. Porque quando você está em espírito de adoração e louvor, quando você está sendo servo a Deus, você está tendo autoridade contra as trevas. Você tem autoridade contra as trevas. Todo mal que se manifestar, você vai ter autoridade para retirá-lo, este mal. Glória a Deus. Já para encerrar, no versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Glória a Deus. Já encerrando esse versículo, vejamos outros exemplos de adorar a Deus, de adorar o nome exaltado de Deus. Ali, nós vejamos que nesse versículo de número 2, eles tiveram uma motivação correta. Eles tiveram uma motivação, eles tiveram uma motivação de Deus, porque Deus era a própria motivação daqueles homens, porque Deus era uma motivação de grande glória, porque ali eles não precisavam da motivação de outros pastores, porque o rei magos eles eram pastores, mas ali quando está chegando na presença de Deus, e quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos uma motivação completa, motivação guiada, porque às vezes nós queremos usar a nossa fé, queremos fazer que a nossa fé seja movida à motivação incorreta, mas a nossa verdadeira motivação é Jesus Cristo, porque a fundação de todo evangelho, a base de todo evangelho é os evangelhos de Cristo Jesus. A motivação de nossa fé é a ressurreição de Cristo Jesus, é a morte de Cristo Jesus. Então aí é a nossa verdadeira motivação, nossa verdadeira alegria, porque Ele é o nosso gozo, é o que nós se sente mais bem ficar perto dEle, a nossa verdadeira alegria. Então vejamos bem que neste capítulo Ele nos revelou nessa noite que Ele precisa que nós
se acheguemos mais a Ele, se acheguemos e percebemos que Ele reina sobre nós, porque Ele não reina sobre aquela pessoa que te faz mal, Ele não reina sobre aquela pessoa que quer ver sua derrota, porque essa pessoa, ela não está perto de Jesus, porque essa pessoa está afastada de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Que Jesus, Ele reina sobre o reino dele. Jesus não veio para reinar sobre essa terra, mas Ele veio para reinar sobre o reino dele. Sobre a tua vida está o reino dele, sobre a tua vida está a manifestação da glória e poder. Sobre a sua vida está a motivação de Deus. Sobre a tua vida está Deus falando para ti nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu queria desde já agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Estarei passando para a missionária Lucilé, para o apóstolo Silas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, palavra abençoada, né, para o nosso coração.